Todos os anos, milhões de toneladas de resíduos pós-consumo escapam para o oceano. Garrafas PET, plásticos e tampinhas de garrafa, materiais que poderiam ser reaproveitados, acabam se acumulando, poluindo nossos rios e sufocando a vida marinha. Para compreender como esse problema acontece, o Blue Keepers fez o primeiro mapeamento detalhado do caminho dos resíduos no Brasil, no Inventário Nacional de Resíduos, onde foram catalogados mais de 88 mil itens em 20 cidades litorâneas. O Pacto Global é uma iniciativa que nasceu dentro da Organização das Nações Unidas para que houvesse um pacto global, em torno das grandes causas humanitárias, de meio ambiente, direitos humanos, trabalho e anticorrupção. Um dos projetos que nós tivemos o orgulho de começar aqui no Brasil e que ele é pioneiro para as outras redes globais do pacto é justamente o Blue Keepers. O Blue Keepers ele é um programa hoje que existe na rede do Brasil com algumas empresas cujo intuito é a gente trabalhar com a poluição plástica, o combate à poluição plástica no oceano. Então hoje a gente atua com mutirões de limpeza e essa mobilização já retirou mais de 20 toneladas de resíduos de ambientes aquáticos. O diagnóstico é claro e alarmante. Mais de 80% dos resíduos encontrados são de plástico, material que leva mais de 400 anos para se decompor e, ao se fragmentar em microplástico, contamina não só a vida marinha, mas toda a cadeia alimentar. Então, através do Blue Keepers, que gerou uma quantidade enorme de dados, surge o Reinova. Reinova significa redesign e inovação para problemas hoje que são globais. Nós falamos de poluição marinha, poluição de ambientes aquáticos, mas também trazemos a urgência da agenda da economia circular, que tenha uma inclusão justa, econômica, social e ambiental. Nós trouxemos empresas muito relevantes. Nós falamos de Unilever, Alpargatas, Coca-Cola Brasil e Coca-Cola FEMSA, que se uniram numa jornada pensando que podemos mudar, não só em processos e produtos, mas também no pós-consumo e na visão do consumidor desse produto e do seu comportamento de descarte. Durante meses, esse time uniu forças em uma jornada de pesquisa, cocriação e inovação. Então, baseado aqui no inventário do Blue Keepers, a gente começou a entender como que a gente pode acionar algumas empresas de vários setores diferentes para trabalharem em conjunto para que a gente consiga mitigar alguns dos problemas que foram relatados no inventário. E a gente opera 3 eixos principais, digamos assim. Uma é um pensamento sistêmico, então a garantia de que a gente está considerando diferentes atores e movimentos sempre na forma que a gente concebe desafios, perguntas e soluções. A outra é o foco no comportamento daquele que vai utilizar as soluções que a gente projeta. E o terceiro é esse compromisso com a materialidade, com a execução, com tornar real essa estratégia que a gente desenvolve ao longo do nosso processo. Essa etapa onde a gente desenvolveu diversas ideias com as empresas trabalhando e co-criando de forma conjunta, eu considero que é um dos grandes legados desse projeto. Porque são exemplificações de soluções que só emergiram por causa justamente dessa coletividade, com as demandas diferentes de cada empresa, com os saberes diferentes e que viram uma espécie de portfólio de possibilidades que essas empresas podem fazer tanto individualmente como em conjunto, preferencialmente em conjunto, pegando as forças de cada uma para conseguir gerar resultados mais potentes. Foi um processo muito produtivo. Cada empresa teve a oportunidade de apresentar a sua jornada, de evolução e muita coisa já vem sendo feita. E depois se consolidou em 2 workshops. Então foram processos de ideação, criatividade, onde colaborativamente a gente foi construindo juntos ideias. Surgiram 18 propostas. 3 avançaram para a etapa final e uma delas se destacou, a moeda circular. A proposta é simples e poderosa. Moradores entregam resíduos recicláveis e recebem uma compensação imediata em dinheiro, via Pix. Assim, o que antes era lixo passa a ter valor, e o ciclo da economia circular se fortalece. É muito difícil você pensar em ter simplesmente um posto de coleta em cada comunidade. São muitas comunidades, então a gente pensou junto com as empresas na possibilidade de
um veículo itinerante que passasse em horários fixos, e aí também a gente se inspirou na própria economia popular do Brasil, que tem o carro do ovo, o carro da pamonha, para poder, quando esse veículo passar, poder trocar isso por valor, trocar isso por dinheiro, trocar isso por Pix. Depois de 6 anos no Pacto Global, a gente recebeu um desafio espetacular: fazer parte do projeto de moeda circular dentro do programa Reinova. A questão aqui era como a gente poderia transformar a nossa estação, que era estática, em uma estação itinerante e poder atender comunidades vulneráveis e principalmente lugares onde a coleta municipal não alcança. A Unilever reconhece que o enfrentamento da poluição plástica depende de mudanças sistêmicas e compromissos ambiciosos. É preciso que a gente tenha uma capacidade de ter visão sistêmica, um olhar de todo, que a gente consiga manejar investimento, que a gente teste, que a gente reteste, algo que é muito difícil de fazer com um único ator. Nenhum de nós consegue enfrentar sozinhos esse desafio. Acreditamos profundamente na força da colaboração entre empresas, governo e comunidade. O projeto impede escape de resíduos, gera uma mudança de comportamento, gera renda, promove uma maior relação entre as empresas, a comunidade e o meio ambiente, e cada resíduo coletado é um passo para um futuro mais limpo, sustentável e justo.